Eu vi ela antes de entender o que estava acontecendo. Passos lentos, pesados, vindo lá de cima. Me levantei, tranquei a porta, botei uma cadeira embaixo da maçaneta, que nem fazem nos filmes. Apaguei a luz. E foi exatamente nesse momento que eu percebi que eu não estava mais sozinho dentro do quarto. Meu nome é Tiago. Tenho 34 anos. Sou de Belo Horizonte. O que eu vou contar aconteceu num cortiço antigo aqui no centro histórico da cidade. Num quarto que, eu descobri depois, ninguém aguentava ficar. Eu não planejei terminar morando num cortiço no centro histórico de Belo Horizonte. Mas a vida tem uma forma muito particular de te colocar em lugares que você nunca escolheria. O prédio onde eu morava foi vendido. 2 semanas para sair. 2 meses de indenização que não eram suficientes para nada. Tentei, corri atrás, todo lugar pedia fiador, 3 meses adiantado, IPTU em dia. Impossível. Foi o Rafael que apareceu com a solução. A família dele tinha uma vila antiga na rua Guajajaras, perto da Praça Rui Barbosa, uma dessas construções dos anos 40 que o centro de BH ainda esconde atrás de muros com tinta descascando. 4 cômodos, 3 desocupados, e um quarto de fundo, no nível mais alto, sobre um pequeno terraço dos fundos. Quando fui ver, o corredor era escuro, mesmo de dia. Paredes com aquele tom amarelado acinzentado de lugar que nunca pega sol. Chão de taco fincado, pedaços soltos, e um cheiro específico. Umidade antiga, madeira velha, e alguma coisa que eu não soube identificar naquele momento. Os outros quartos estavam ocupados. Dava para ouvir televisão, alguém fritando alho, uma senhora varrendo o corredor sem olhar para cima. O quarto de fundo ficava no alto de uma escada tão estreita que você subia de lado. No topo, uma porta baixa de madeira escura. Dentro, uma cama de solteiro, um guarda-roupa de compensado com um espelho trincado e uma janela pequena que dava para os telhados dos fundos. Nada mais. Antes de sair, o Rafael me disse uma coisa de um jeito casual, rindo um pouco. Como quem não quer dar importância. É que ninguém ficou muito tempo aqui, sabe? As pessoas ouvem umas coisas à noite e se assustam. Mas não passa disso. Eu perguntei o que as pessoas ouviam. Ele só deu aquele sorriso de canto de boca. Te conto depois, ele disse. Já tinha feito mal, mas eu fiquei. Não tinha outra opção. Na primeira noite me arrumei como pude. Me deitei cedo porque estava destruído. Lá pela meia-noite, os passos começaram. Não eram passos de corrida. Eram pesados, arrastados, como alguém que caminha devagar porque quer, ou porque não consegue ir mais rápido. Vinham do terraço, lá fora. Pensei, algum vizinho subiu, alguém foi ver quem tinha chegado. Mas eram quase meia-noite, e ninguém tinha motivo de estar naquele terraço. Os passos foram chegando, 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 e pararam na frente da porta. Fiquei parado na cama sem respirar direito. E então eu ouvi. Não era batida, não era chamada. Era uma respiração. Muito baixa, muito colada na madeira da porta, como se alguém tivesse agachado rente ao chão, tentando se aproximar do vão de baixo. Não abri, não falei nada. Fiquei deitado de pedra, até os passos voltarem e sumirem escada abaixo. Me convenci que era o estresse. Lugar novo, cabeça no limite. Dormi mal, mas dormi. A segunda noite foi diferente. Os passos voltaram, mais ou menos no mesmo horário, mas dessa vez não eram arrastados. Eram constantes, firmes, como alguém dando voltas lá fora. Me levantei, tranquei, botei a cadeira, voltei para a cama, apaguei a luz. Foi aí que eu ouvi. Não era do lado de fora. Era dentro do quarto, perto da cama. Algo entre um riso e um sopro, como alguém exalando ar com satisfação. Devagar, quieto, perto demais. Me virei de lado, me encolhi contra a parede, fechei os olhos com força. E aí senti o colchão afundando atrás de mim, como quando alguém deita do seu lado. Tentei me mover, não consegui. Foi aí que veio a paralisia. Tudo de uma vez.
como se alguém tivesse desligado meu corpo, mas deixado minha mente funcionando a pleno. Eu ouvia, eu sentia, estava completamente consciente, mas não conseguia mover um dedo, não conseguia abrir a boca. Senti o contato. Primeiro o braço, passando sobre meu lado. Depois, o peso de um corpo inteiro se encostando nas minhas costas. Não era a sensação de alguém jovem. Era flácida, fria, como aquela textura de coisa que ficou tempo demais em um lugar úmido, enrugada, pegajosa. Estava completamente nua. A boca dela, se é que era uma boca, ficou do lado do meu pescoço. E o som que saiu não era palavra. Era aquele sopro de novo, mais longo, mais satisfeito, direto no meu ouvido. Foi quando eu decidi que ia sair dali de qualquer jeito. Comecei pelos dedos, com tudo que eu tinha. Pouco a pouco os dedos voltaram. Depois as mãos. Depois os braços. Quando consegui, me virei de golpe. Sem abrir os olhos, sem querer ver. O colchão se moveu, como alguém quando pula fora rápido demais. Não liguei a luz. Não olhei pra nada. Abri a porta, chutei a cadeira. Desci aquela escada correndo de lado porque era estreita demais. Saí pelo corredor, abri o portão e fui pra rua. Saí sem documentos, sem chave, sem nada. Fui andando sem destino. Passei pela Praça Rui Barbosa, pela Estação Central, sem saber para onde ia. Encontrei uns moradores de rua acordados num banco. Me sentei perto deles sem falar nada. Não queria estar sozinho. Fiquei ali a noite inteira. No dia seguinte subi uma última vez. Peguei minhas coisas sem olhar para lugar nenhum. Não olhei para o espelho trincado, não olhei para o colchão. Quando encontrei o Rafael, perguntei direto o que era aquele quarto. Ele me disse que o quarto tinha sido ocupado por muitos anos por uma senhora mais velha. Ninguém sabia direito quando ela tinha chegado. Nunca pagou direito, sempre com problema com os moradores. Diziam que ela era rezadeira. Mas não do jeito que a gente pensa quando fala de rezadeira. Do outro jeito. Tinha histórias de gente que foi brigar com ela e voltou para casa com febre que não passava. De vizinho que viu luz acesa no quarto dela de madrugada, mesmo ela estando viajando. O pai do Rafael levou anos e advogado para conseguir tirar ela dali. O que aconteceu com ela? Eu perguntei. Ela foi para Governador Valadares. Tá viva ainda, com os parentes lá. Ele respondeu. Ela estava viva. Então, o que estava no meu quarto? Eu nunca voltei para a rua Guajajaras. O quarto do fundo, até onde eu sei, está vazio. Sempre vai estar vazio. Porque algumas coisas não precisam do corpo para ocupar um espaço. Eu estava do lado de fora da porta, chave na mão, bolsa no ombro, cansada de um turno longo. E do lado de dentro da casa, eu ouvi os cachorros brincando, correndo pela sala, fazendo aquele barulho que fazem quando estão com alguém que eles gostam. Então eu ouvi a voz. Era a minha voz, do outro lado da porta fechada. A minha voz falando com os meus cachorros. Sendo que eu ainda não tinha entrado. Meu nome é Camila, tenho 29 anos. Sou garçonete, moro sozinha em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E o que eu vou contar aconteceu na casa dos meus pais, no Jardim Paulista, no começo do mês passado. Meus pais viajaram por alguns dias, me pediram para ficar na casa deles para tomar conta dos 2 cachorros e do gato. Aceitei sem pensar 2 vezes. Moro sozinha, trabalho muito, conto cada centavo no fim do mês. Ficar lá era um favor para eles e um respiro para mim. Eu cresci naquela casa, conheço cada canto, cada barulho, cada rangido de porta. Para mim era um lugar completamente seguro. Nunca me deu medo, nem de madrugada, nem em nada. Cheguei tarde no primeiro dia, depois de um turno longo. Vinha cansada, com fome, pensando só no banho e na cama. Quando cheguei na frente da porta e fui pegar a chave na bolsa, ouvi os cachorros. Mas não do jeito que eles ficam quando me ouvem chegar. Não era latido. Não era aquela correria louca em direção à porta. Era aquele barulho que eles fazem quando estão brincando com alguém que eles conhecem. Patas rápidas pelo piso da sala. Um dos 2 fez aquele gemidinho curto. Esse que sai quando estão muito animados, quando alguém está jogando alguma coisa para eles pegarem. Estava claro que eles não estavam sozinhos. Pensei, algum tio passou,
Algum vizinho próximo que tinha a chave. Faz sentido. Mas meus pais não tinham me dito nada. E se alguém fosse ir, eu ia saber. Me aproximei da porta devagar e encorei o ouvido na madeira. Entre o barulho dos cachorros, eu ouvi uma voz. A minha voz. Não parecia com a minha, não parecia comigo. Era a minha voz. Com o meu jeito de falar. Com aquele tom que eu uso só com eles. Aquela voz boba que a gente usa com o bicho e nunca usaria com pessoa nenhuma. Aquele tom específico que nem eu consigo reproduzir conscientemente. Não entendi o que dizia, mas reconheci perfeitamente como falava. E então a voz lá dentro fez um som baixinho, como alguém que percebeu que estava sendo escutado. Agarrei coragem e abri. A casa estava em silêncio. Os cachorros estavam no sofá da sala, completamente parados. Não vieram me receber. Não desceram. Não latiram. Não fizeram nada do que sempre fazem quando chego. O gato estava no encosto do sofá. Os três me olhando, imóveis, com aquela cara de quem foi pego fazendo algo errado. Entrei, deixei minhas coisas, acendi mais luzes que o normal. Passei por cada cômodo, banheiro, cozinha, quarto dos meus pais, lavanderia, tudo em ordem, ninguém. Mas aquela sensação ruim não foi embora. Dormi com a televisão ligada, com a luz do corredor acesa. Os cachorros subiram para a cama comigo, mas também não ficaram tranquilos. Levantavam a cabeça a cada barulho, como se estivessem esperando alguma coisa. Naquela mesma noite mandei mensagem para os meus pais. Perguntei se alguém tinha ido, se alguém tinha a chave. Disse que juro que ouvi alguém falando com eu do lado de dentro. Não me responderam até amanhã. Minha mãe respondeu primeiro, só uma mensagem curta dizendo que não, que ninguém tinha ido, e que eu ligasse quando pudesse. Me pareceu estranho. Liguei mais tarde, no caminho para o trabalho, dentro do ônibus cheio. Meu pai atendeu. Perguntei de novo, mas direito, se tinha certeza que ninguém tinha a chave, ninguém tinha passado por lá. Ele disse que sim, com certeza. E então ele falou uma coisa que eu não esperava. Sua mãe já tinha comentado alguma coisa parecida. Perguntei o que ele queria dizer. Ele me explicou que há alguns meses, quando minha mãe ficava sozinha em casa à noite, ela ouvia minha voz nas partes escuras da casa, no corredor, na cozinha, na lavanderia, sempre onde a luz não chegava bem, falando com ela, como se eu estivesse ali. Meu pai achava que era sugestão dela, que ela estava ficando ansiosa sozinha e a cabeça completava os espaços. Por isso nunca me contaram. Mas o que você está me contando agora? Isso é diferente. Isso está parecendo que tem alguma coisa de verdade acontecendo na casa. Meu pai disse. Eu não soube o que responder. Trabalhei aquele dia inteiro sem conseguir parar de pensar. Voltei naquela noite com menos vontade do que no dia anterior. Fiquei um momento parada do lado de fora antes de abrir. Escutei. Silêncio. Abri. Tudo normal. Os cachorros vieram me receber dessa vez. O gato estava no lugar dele. A casa era a casa. Nos dias seguintes, não aconteceu mais nada assim. Mas eu já não era a mesma dentro daquela casa. Não apaguei mais nenhuma luz à noite. Dormia com a televisão ligada. Evitava o corredor sem motivo. E toda vez que chegava, fazia barulho antes de entrar, para que soubesse que eu estava chegando. Quando meus pais voltaram, eu já queria ir embora. Contei o mínimo. Eles também não perguntaram muito. Desde então não fico mais sozinha lá à noite. Vou sempre. Almoço, janto, passo tempo com eles, tudo normal. Mas quando a noite fecha, eu vou embora. Porque eu não sei o que fica lá quando a casa esvazia. Mas sei que ela usa a minha voz. E os cachorros conhecem ela tão bem quanto conhecem a mim.